No início de cada aula, a gente sempre relembra pelo menos o nosso calendário, né? Para que ninguém esqueça nenhuma fase do processo avaliativo. A gente já falou de forma bem detalhada no nosso contrato pedagógico, tá? Então, no início de cada aula, a gente vê de forma mais rápida, mas os detalhes, quem não lembra ou quem não assistiu, pode acessar a nossa sala de aula virtual no Classroom, na aba Atividades, o tópico Contrato Pedagógico, está ali o vídeo, né, completo do contrato pedagógico, com todos os detalhes de como funciona todo o processo, certo? Então, sobre o nosso calendário, iniciamos no dia 25/5, e vocês ficaram já nesse primeiro momento, né, com uma atividade avaliativa para fazer no Moodle, que tem prazo, o prazo está no guia do aluno, você tem que fazer dentro daquele período ali, né, são alguns dias de prazo, encerrando o prazo, naquele dia e naquele horário, fecha a atividade, e não tem mais acesso, ela vale 2 pontos, então tem que fazer dentro daquele prazo. A gente mostrou onde estão as atividades avaliativas lá dentro do Moodle, no vídeo do contrato pedagógico, a gente abriu o guia do aluno, mostramos os prazos, vocês têm que ter este hábito, né, de abrir o guia do aluno e fazer dentro dos prazos, conforme a gente tratou, né. A nossa aula 2 ocorreu no dia 27 e hoje a nossa aula 3. Com essas 3 primeiras aulas, né, a gente tem um primeiro ciclo de conteúdos que a gente vai revisar. A gente vai ter uma revisão da aula 1 a 3. Seria no dia 3, quinta-feira, mas é feriado, né? Então a gente vai fazer essa aula de revisão no dia 7, excepcionalmente na segunda-feira pela manhã, tá? 7/6, em função do feriado. Depois dessa revisão, aula 1 a 3, nós entramos no próximo ciclo de conteúdos, que é a aula 4 até a aula 6. Acontece lá no dia 8/6, 10/6 e 15/6. Vocês ficaram também com a missão aí de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, valendo 2 pontos. Prazo, igualmente, está no guia do aluno. Tá? Então, a atividade avaliativa 2 no Moodle acontece no Moodle, no prazo estipulado no guia do aluno. Então, tem que fazer no Moodle naquele prazo que está lá, certo? No dia 17/6, vocês terão uma revisão desse outro conjunto de aulas, né? Revisão 4 a 6. Para fechar os pontos da N1, temos o trabalho disciplinar, 6 pontos. Nós abrimos lá o Classroom no dia do contrato pedagógico, a gente mostrou o arquivo, como é que vocês vão fazer a entrega, o envio dele lá. E o desenvolvimento desse trabalho, a entrega até 19/6. Então, nós temos essa composição de notas aí na N1, né? 4 pontos das avaliativas no Moodle, que tem prazo, e o prazo está no guia do aluno. E o trabalho disciplinar, 6 pontos, entrega no Classroom até 19/6. No dia 22/6 acontece a revisão final, revisão em que a gente vai estar se preparando para a prova, né? E a prova no dia 24, tá? 24/6, então, prova final da N2 no Moodle, valendo 10 pontos. E aí nós temos a pontuação para a média final. N1 mais N2 dividido por 2, a média final mínima é 6 para aprovação, abaixo de 6, precisará fazer, entre aspas, aí, uma recuperação, seria a nossa avaliação de substituição, que ocorre no dia 10/7. Então, somou N1 mais N2, dividiu por 2 e não deu 6 mínimo, tem que fazer a substituição para tentar atingir a média, tá? Pessoal, esse calendário, então, foi longamente trabalhado no nosso vídeo do contrato pedagógico. Acredito que todos os presentes já tenham assistido, né, o vídeo do contrato pedagógico, mesmo aqueles que em algum momento não tenham participado do primeiro dia, porque já estamos na terceira aula hoje, né, então já passou aí um bom tempo, mas eventualmente pode ter alguém com dúvida ainda, né? Então pergunto, pessoal, como é que tá para vocês aqui esse processo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. As médias finais ali, prof, no caso, o senhor vai disponibilizar no Classroom ou vai ser via Moodle? Média final é no Moodle. No Moodle, tá. Isso.
O Class 1 é O a sala de resultado da aula de prova, vocês, tudo. né? Moodle é onde acontece todo o processo avaliativo, tá? Uhum. E aí vocês conseguem ver as notas de vocês lá no Moodle. Nota da avaliativa 1, nota da avaliativa 2. Em seguida que Uhum. terminou, já aparece a nota. Nota da Não, prova também mas... aparece no Moodle, né? Tudo isso aparece no Uhum. Moodle. E aí depois Então do assim que portal... termina a prova, já tem já a nota. Sim. Tá. Tu Uhum. clica no envio, né? E aí ela já vai te dar ali qual nota que tu ficou na avaliativa 1, qual nota ficou na avaliativa 2, na prova final a mesma coisa, na substituição a mesma coisa, tá? Então as notas tu vê direto dentro do Moodle. Média Certo. final, tá? No portal do aluno. Lá no portal do aluno aparece lá a tua média final, aparece a tua frequência, né? Aí tu pode Uhum. acompanhar lá pelo portal do aluno também, tá? Ok, prof. Obrigado. Certo? É a primeira vez que tu faz uma disciplina no modo EAD, nunca acompanhou as tuas notas ali pelo Moodle a primeira vez? Está vindo É, do presencial? porque o primeiro ciclo foi todo presencial, né? Então Sim, aí a sim. gente já tirava, no caso, as notas, a gente sabia pelo resultado da prova ali, tudo, né? Sim, sim. Tá, Mas tá tranquilo. A avaliativa 1 eu até já fiz, graças a Deus, tá. tá ok. Certo. Se tu entrar lá na avaliativa 1, tu vai ver a nota que tu ficou nela já. Tu consegue já ter Isso. essa ideia Uhum. de nota. Tá? Então, tá. Obrigada. Certo. Nada. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Claro, se surgir alguma coisa depois de dúvidas no calendário, né, porque a gente vai falar dele nas outras aulas também, sempre relembrando, fiquem à vontade, né? Às vezes surge no meio do caminho uma pergunta nova, uma dúvida diferente, e a gente vai conversando, tá? Então, nosso conteúdo de hoje, gente, são as rendas financeiras. Então, nós temos, na nossa aula de hoje, a renda financeira antecipada e a renda financeira pós-antecipada. As rendas financeiras têm os seus conjuntos de fórmulas, né? E aí vocês vão precisar ter muita atenção lá na aplicação das fórmulas. As fórmulas são parecidas, então a gente tem que saber fazer essa distinção, né? Anota no caderno, né? Essas são as rendas financeiras antecipadas e essas são as fórmulas dela, essas são as rendas financeiras pós-antecipadas e essas são as fórmulas dela, para a gente fazer a aplicação da fórmula correta. É importante anotar no caderno, que ajuda também a gente a fixar, né, essa diferença. Mas elas estão presentes na apostila, elas vão estar presentes aqui nos nossos slides de aula, elas estão presentes no material para consulta de fórmulas, né, que vocês têm acesso. Tem ali um PDF só de fórmulas, né, e essas fórmulas das rendas financeiras estão todas lá nesse material. Vocês têm acesso a esse PDF só de fórmulas lá no Moodle, né, lá dentro do Moodle, desde o início da disciplina tem lá guia do aluno, plano de ensino, apostila, e tem esse material, esse arquivo em PDF, que é só de fórmulas. É muito bom porque, né, quero olhar as fórmulas, é mais rápido de ver, né, mais rápido de acessar, do que de repente procurar tema por tema dentro da apostila, tá? No nosso Classroom eu também já coloquei. Então, ali no Classroom também está ali o mesmo arquivo, né, de fórmulas para vocês, certo? Muito bem. Então, gente, hoje a gente vai ver as duas primeiras. A renda financeira antecipada e a pós-antecipada. A diferida vai ficar para depois do período das nossas revisões, né? A gente vai ter revisão e na aula 4 vai ter depois a diferida. Então, começamos nessa tabela aqui a comparação, né, entre as rendas financeiras, tá? Então, na minha renda financeira antecipada, eu tenho uma situação em que a operação financeira que está acontecendo, né, a operação realizada é com entrada. Então, é um termo importante para diferenciar. Ao ler o enunciado do exercício, para aplicar uma fórmula de renda financeira, eu tenho que ter atenção a esse termo. É com entrada, então uma renda financeira antecipada, e vou olhar para as fórmulas das antecipadas.
fala que é realizado o depósito ou o pagamento no início do período, no início de cada mês, por exemplo, no início de cada período, trata-se de uma antecipada. Então, tem dois termos importantes que aparecem no enunciado que definem qual é o tipo de fórmula que eu vou usar. Muita atenção, repito, vocês têm que ter atenção na leitura. Ao ler o enunciado, vai dizer lá com entrada, vai dizer no início de cada período, ou no início do mês. Bom, trata-se da antecipada. Na antecipada tem forma de montante, tem forma de valor atual e tem forma de prestação. Tá? Montante M, valor atual C e prestação R. Na pós-antecipada, as condições são sem entrada e ao final de cada período. Pagamento feito ao final do período, depósito feito ao final do período. Então, ao ler o enunciado e encontrar esses termos sem entrada ou e também, né, ao final de cada período, ao final de cada mês, um desses dois termos ou os dois, né, nós estamos tratando de uma pós-antecipada. Eu vou aplicar as fórmulas da pós-antecipada, que também tem forma de montante, também tem forma de capital atual, também tem forma de prestação. Essas duas a gente vai ver hoje. Todas as formas da antecipada e todas da pós-antecipada, exemplos de cálculo. Leitura atenta dos enunciados, para depois fazer os exercícios. E claro, né, exercitando. Depois, quando forem fazer o processo avaliativo, depois de ter exercitado, vocês já estão mais preparados, né, para fazer essas avaliativas aplicando as fórmulas corretamente, tá? Depois, né, nós vamos ter uma revisão, depois da revisão vem a diferida. Mas a diferida é mais fácil, né, de identificar, porque ela tem prazo de diferimento, né, e período de carência para começar os pagamentos. Então é simples de identificar no enunciado, né? Ah, vou aplicar a fórmula da diferida quando? Quando tiver carência, né? Vai estar no enunciado ali determinado o período de carência para a gente fazer os nossos cálculos, e aí as fórmulas da diferida são mais fáceis de determinar. Vou aplicar fórmulas da diferida nessa condição de carência. Ela não tem cálculo de montante, mas tem cálculo de valor atual e prestação, tá? Essa tabelinha aqui é muito importante já de início, porque ela nos ajuda, né, a ter essa dimensão aí. Quando é que eu aplico uma antecipada? Quando é que eu aplico uma pós-antecipada? Tem que ter atenção na leitura desses elementos, certo? Então, procurem, né, já ficar com esses termos aí em mente, anotados, enfim, tá? Essa tabela aqui não está só no slide, ela está na apostila de vocês também, tá? Se vocês tiverem dúvida, quando é que é uma antecipada? Com entrada. Quando é que é uma pós-antecipada? Sem entrada. Se não falar com entrada, falar no início do período, é antecipada. Se não falar sem entrada e falar ao final do período, é pós-antecipada. E depende de qual das fórmulas de cada uma, né? Então, símbolos aí que a gente vai encontrar nestas fórmulas, tá? O R vai ser o valor da prestação, o C é o valor atual, o capital inicial, o M é o montante, ou o valor futuro. O M minúsculo é o período de carência, né, que a gente encontra nas fórmulas diferidas. O N é o período, o número de meses, enfim. E o I é a nossa taxa de juros. Aquele valor percentual que a gente aplica nos cálculos, né? Então, importante, além dessa questão, né, que a gente viu da renda financeira antecipada, que a gente tem que ver no início de cada período e com a entrada, as rendas antecipadas, elas vão utilizar para os cálculos, na fórmula, fatores, tá? Nós temos dois tipos de fatores. O fator presente na tabela FAC e o fator presente na tabela FVA. Quando é que a gente usa os fatores da tabela FAC? Quando a gente está tratando de um investimento que vai trazer acúmulo de capital. Essa é a sigla, né? Fator de acúmulo de capital, tabela FAC, certo? Então, fórmula da antecipada, quando é uma aplicação financeira de investimento, vou usar os valores da tabela FAC. Quando for uma operação comercial, né, uma compra, uma venda, né, tabela FVA. Onde estão essas tabelas?
Essas duas tabelas estão na apostila de vocês, lá nas páginas finais da apostila, mas para achar com mais facilidade, elas estão junto com as fórmulas naquele material em PDF, né? Que é o material de consulta de fórmulas da matemática financeira, que está lá no Moodle, mas também já coloquei ali no Classroom para vocês, na aba atividades, procurem lá material complementar, está lá o PDF, né? Com as fórmulas, e nesse PDF também tem essas duas tabelas, tabela FAC e tabela FVA. Elas são indispensáveis para os cálculos. Não tem como fazer os cálculos das rendas financeiras sem vocês olharem as tabelas. Então já façam isso aí. Se não fizeram ainda, né? Baixa o arquivo em PDF. Vocês vão precisar olhar os fatores nessas tabelas. Senão não conseguirão fazer os cálculos. Certo? Então vão precisar, claro, né, da calculadora e vão precisar dessas duas tabelas que vocês já têm à disposição, né? Na apostila e também nesse material complementar aí. Certo? Muito bem. Quando a gente lê o enunciado, tem aqueles termos que a gente já viu antes ali, né? Na antecipada, é no início do período e com entrada. Mas se a gente encontrar o termo, por exemplo, valor à vista, se trata de uma operação comercial. Estou fazendo uma compra, estou pagando um valor à vista, né? Estou pagando um valor atual, e o uso da tabela vai ser a tabela FVA. Agora, quando tiver no enunciado, né? Eu vou fazer um resgate, eu tenho um montante, isso significa que eu fiz um investimento, né? Eu vou resgatar algo no futuro, né? Isso, então, implica o uso da tabela FAC, fator de acúmulo de capital. O pessoal vai ter para resgatar no futuro um montante quem fez investimento. Então, a tabela FAC, fator de acúmulo de capital. Nas rendas financeiras antecipadas, a gente tem aquele elemento, né? 1 mais I, 1 mais a taxa. Então, muito cuidado com isso, né? Porque nós já sabemos que a gente não pode somar numeral com percentual, né? Tem que transformar o percentual para numeral para somar com o número 1. Isso já foi visto nas duas aulas anteriores, e aí a gente continua com esse mesmo método, né? A matemática não muda aí, tá? Então, resumindo, a partir da visualização das fórmulas, todos esses termos que a gente viu, tá? Então, nós temos para a tabela, melhor dizendo, para o cálculo da fórmula da antecipada, renda financeira antecipada, o termo no início do período com entrada. Então, daí, eu já sei que são antecipadas, tá? Bom, tendo esses dois termos, ou um desses dois, vai ser uma dessas 4 fórmulas que estão aqui na tela para vocês. No início do período, ou com entrada, é uma dessas fórmulas. São 4. Quando é que eu sei que eu vou usar qual dessas fórmulas? Bom, primeira divisão. São 4 fórmulas. As 2 primeiras eu vou utilizar quando se tratar de investimento. Vejam que na fórmula do montante, na fórmula da prestação, dessas 2 primeiras fórmulas, nós temos a presença do FAC ali, é fator de acúmulo de capital. Então, quando falar no início do período é feito um investimento, então, no início do período antecipada, é feito um investimento. Então, é uma dessas 2 fórmulas. Se perguntar qual o montante, é a fórmula do M. Se perguntar qual a prestação, é a fórmula do R. Porque usa FAC, fator de acúmulo de capital. Certo? Então, atenção, está aqui do lado. Ó. Utilizar essas fórmulas quando se tratar de aplicações, investimentos que geram um montante, o resgate devido após um período de aplicação. Muito bem. Já sei quando usar essas 2 fórmulas de cima aqui. Quando for investimento, quando for uma aplicação financeira, eu tiver um resgate a fazer. Certo? Quando é que eu uso as 2 fórmulas de baixo da antecipada? Quando se tratar de uma operação comercial. Então, vou usar essas fórmulas quando for uma compra, uma venda, um financiamento, um valor à vista ou valor atual. Tá? Então, são 2 fórmulas da antecipada. Então, vai falar no enunciado, né? É com entrada, é no início do período, né? É uma operação de compra comercial. Bom, se é compra comercial,
não é investimento. Então, não é das duas fórmulas de cima, é das duas fórmulas de baixo, da antecipada. Muito bem. Então, temos aqui a fórmula do valor atual C e a fórmula da prestação. Vejam que as duas fórmulas utilizam a tabela FVA. FVA nas duas fórmulas. Por quê? Fator de valor atual é a operação comercial. Tá? Então, tudo devidamente separado aqui, agora por fórmulas, para a gente entender quando é que eu aplico uma fórmula, quando é que eu aplico a outra, no caso da renda financeira antecipada. Pessoal, perguntas, dúvidas neste momento? Deu para entender a lógica? Os termos que vocês têm que estar atentos para definir qual a fórmula usar? Mais ou menos, eu acho que na prática eu vou descobrir isso. Certo. Muito bem. Todos esses elementos são importantes, gente. Se vocês não procurarem esses elementos que a gente conversou aqui agora no enunciado, vocês não vão conseguir definir qual é a fórmula. Então tem que ter muita atenção. De novo, como é que eu sei que são uma dessas 4 fórmulas da antecipada? No enunciado vai dizer, no início do período, com entrada. Bom, então é uma dessas 4 aqui. Não são as outras 4 da pós-antecipado, nem as outras 3 da diferida. São as 4 da antecipada, porque diz no início do período com entrada. Pronto, então é uma dessas 4. Fala em investimento, resgate, é uma dessas 2 aqui de cima. Fala em operação comercial, compra e venda, é uma das 2 de baixo aqui da antecipada. Se fala em resgate e investimento, é uma das 2 de cima. Mas pede montante, é a fórmula do M. Pede prestação, é a fórmula do R. Fala em operação comercial. É uma dessas 2 fórmulas de baixo. Pede valor atual, é o cálculo do C. Pede valor da prestação, é o cálculo do R. Tá? Então, esse slide aqui é muito importante para vocês, certo? Então, primeira fórmula da antecipada, fórmula do montante. Sor, Sim, pode falar. tu falou cálculo do valor atual é a fórmula C, cálculo da prestação do valor atual é o quê? O R. O R é a prestação, tá? Sim, da emprestação sempre vai ser o R, isso? Se for operação antecipada comercial, aquele R ali. Tá. Se for antecipada investimento, é o outro R. Tem 2 R's ali. Tá. Certo? Tem um R aqui de investimento e tem um R do valor atual. Exatamente como a gente acabou de ver, né? Investimento tem a fórmula do M e do R. E operação comercial tem a fórmula do C e do R. Tá? Tá. Isso aqui não é unicamente, né, dos nossos slides. Essas fórmulas estão na apostila, essas fórmulas estão lá no material de consulta de fórmulas do PDF de vocês, que está no Moodle e está no Classroom também, tá? Claro que esse detalhamento dos termos, né, nós estamos tratando aqui na aula agora. Vamos então à nossa primeira fórmula da antecipada, a fórmula do montante. Tá? Então, o montante igual a prestação, que multiplica o fator da tabela, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses. Então, o enunciado do exercício fala de um investimento, fala de uma prestação que é colocada no início do período, é essa fórmula, né? Porque vai gerar um montante, e para fazer esse cálculo, nós necessariamente precisamos olhar para a tabela FAC. Então, como eu disse para vocês, vocês precisarão olhar para a tabela para poder fazer os cálculos. Então, tem uma apostila com um material de consulta de fórmulas com aquelas tabelas lá. Principalmente esse material para consulta de fórmulas que é mais fácil, né? Ele tem só as fórmulas e no finalzinho ali tá as 2 tabelas, FAC e FVA. Muito importante vocês terem certeza que estão olhando para a tabela certa. Um erro muito comum que acontece é, professor, não achei o resultado.
Aí qual fator tu usou? Aí vai olhar o fator, tá usando o fator da outra tabela. Aí vai dar errado, né? Cada tabela tem o seu valor correspondente a cada taxa e cada N, tá? Então aqui quando a gente olha na fórmula FAC e N, significa que eu vou olhar nessa tabela FAC, na coluna das taxas e nas linhas dos períodos, o fator correspondente, tá? Então vamos a um exemplo prático aqui, gente. Na tela agora a gente tem, então, um enunciado. Vamos começar com uma leitura atenta do enunciado. Tudo que está dito no enunciado é muito importante para definir as fórmulas, tá? Algumas coisas já estão destacadas ali para chamar a atenção de vocês. Então, o enunciado começa assim. Um investidor. Bom, paramos já no início. Investidor. Então, é investimento. Não é operação comercial. Temos 4 fórmulas, né? As 2 de cima para investimentos, as 2 de baixo para operação comercial. Se o enunciado já me diz que é investimento, então já isolei, né? Já tenho 2 fórmulas só para olhar, são as 2 de cima ali da antecipada, né? Deposita R$200. Bom, quem coloca todos os meses um valor está colocando um R, né? Uma prestação. Então todos os meses eu estou colocando R. Então não é o R que eu vou calcular, né? Porque o R já está aqui no enunciado. Sempre no início de cada mês. Perfeito, início de cada mês é antecipada. Então são aquelas 4 formas da antecipada mesmo, né? E é das 2 de cima porque é investimento. Durante 2 anos, em fundo que remunera 1% ao mês, quanto terá ao final do período? Quando a gente faz um investimento, o que a gente tem no final do período? Um montante acumulado, né? Então está perguntando para mim calcular o montante. Tem todos os elementos, então, no enunciado, para definir que é uma antecipada, que são as 2 primeiras formas de investimento, e das 2 primeiras de investimento é a fórmula do montante, porque ela me dá a prestação depositada a cada mês no enunciado e pergunta qual é o final, né? Quanto que eu vou ter acumulado no final, ou seja, quanto será esse montante, tá? Então aplicamos a fórmula do montante da antecipada, porque se trata de investimento. Na fórmula da montante da antecipada, nós temos a prestação R, que multiplica o fator da tabela FAC, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses. Então, substituindo as coisas da fórmula, R está ali no enunciado, R$200, sempre no início de cada mês, substituo lá os R$200, que multiplica o fator da tabela FAC para a taxa 1%, a taxa é 1, e são 2 anos. Então, se a taxa está em mês, o N, o período, são 24 meses, tá? Então, é taxa 1, período 24. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, 1%. Não podemos somar 1 mais percentual, então a taxa é 0,01, né? Muito bem. Agora, vamos achar o fator, FAC. Taxa 1, N24. Vamos olhar na tabela FAC, vejam. Vamos olhar na tabela FAC, a fórmula pede a tabela FAC. Não posso olhar na tabela errada, então. Né? A tabela FVA, não posso olhar, senão vai dar. Então, procuro lá a tabela FAC, taxa 1. Então, lá no cabeçalho, na tabela FAC, nós temos as diferentes taxas. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5% e assim por diante, né? De 0,5% em 0,5%, eu tenho todas as taxas ali na tabela FAC. Vou procurar 1%, né? Que é a segunda taxa. Achei ela. E aí, na coluna, eu tenho os períodos N. Começa ali do 1 e vai até o 24. Então, para a taxa 1, eu vou descendo N períodos até achar o N24 lá e achar o fator que corresponde à taxa 1 e o N24. Vocês têm que fazer isso na tabela de vocês aí, né? Abrindo o material de consulta de vocês de fórmulas na tabela FAC e procurando essa taxa, tá? Tá aqui a taxa encontrada. 26,97346 vezes 1 mais a taxinha ali, 1 mais 0,01. Multiplica os 3 fatores, o montante 5.448,64. Tá? É só um exemplo, tá? Não é para vocês visualizarem a
tabela aqui, não tem como visualizar ela aqui, eu estou mostrando como vocês vão achar. Mas você tem que abrir aí o PDF de vocês para vocês olharem, tá, Lucas? O objetivo aqui não é olhar o número aqui é só mostrar como vocês vão achar ele. Vocês têm que abrir, vocês têm que achar o fator aí. Como eu expliquei, vai procurar a taxa lá no topo, né, 1%, e vai até o N24 para achar o fator, que é 26,97346. Então, vocês têm que abrir o arquivo em PDF, que eu estou falando lá desde o início, né, que é importante. Em vários momentos a gente repetiu, vocês precisam abrir o arquivo em PDF, vocês precisam abrir o arquivo em PDF. Constantemente foi dito. Então, eu espero que vocês estejam fazendo isso, né, para poder achar as taxas. Porque você tem que praticar agora, desde já, porque vocês que vão fazer os cálculos, né, tanto nos exercícios, quanto na avaliativa, quanto na prova, vocês precisam abrir o arquivo em PDF e achar o fator lá. São vocês que vão achar esse fator, tá? Para aplicar nas fórmulas. Então, estou dando o primeiro exemplo aqui, já para vocês fazerem essa prática. Abram o arquivo em PDF, façam como foi explicado. Olhe na coluna 1%, vai descendo até o N24, e vai estar lá o fator correspondente à taxa 1 e N24. 26,97346. Repito, a tabela FAC está presente no arquivo em PDF, chamado Material de Consulta de Fórmulas, que está no Moodle e também está na aba Atividades do Classroom, no tópico chamado Material Complementar. Abram o arquivo PDF, procurem as tabelas, usem a tabela FAC, neste caso, deste exemplo. Certo, gente? Então, você tem que fazer aquilo que está sendo informado. Se não fizerem dessa forma, né, vai dar problema. Certo? Primeiro exemplo, então, a aplicação da fórmula do montante. Tá? Abriram aí o arquivo PDF, gente, deram uma olhada na tabela, olharam taxa 1, N24, conseguiram identificar esse fator, 26,97346? Sim. Certo. Sobre o fator, muito importante, gente, fator não se arredonda. Vocês vão usar todos os números do fator. Tá? Se no fator da tabela, depois da vírgula aí, tem 4, 5, 6 ou 7 números, vão usar todos eles na multiplicação. Tá? Fator, repito, fator de tabela não se faz arredondamento. Tá? Alguém não conseguiu identificar onde estão as tabelas? Não conseguiu achar as tabelas? Pessoal, é muito importante vocês acompanharem a aula, né? Estarem conectados aí, muito atentos, né? Porque realmente aí depois, né? Se a gente está só com o nome aparecendo aqui na lista e não está ouvindo, depois vai dar problema, né? Claro que a aula é gravada, né? Mas não é a mesma coisa que a gente está assistindo, tá com dúvida e perguntar na hora da aula ao vivo, né? Então procurem sempre perguntar, enfim, tirar as dúvidas de vocês quando acharem necessário, tá? Vamos à próxima fórmula, então, da antecipada, que é a fórmula do R dos investimentos, né? Então, essa fórmula é dada por R igual ao montante sobre fator da tabela FAC, fator de acúmulo de capital, ou seja, acumula capital que investe, então é a fórmula do R do investimento, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa. Tá? De novo, o fator depende de taxa e N, né? Para eu poder achar na tabela. Olho lá na coluna das taxas, na linha dos N's, para achar, então, o fator correspondente àquela determinada taxa e aquele determinado período. Vamos ao enunciado. Aqui uma pessoa quer resgatar. De novo, leitura atenta do enunciado. São 4 fórmulas da antecipada. Como é que eu sei que são uma das 2 fórmulas de cima, que é investimento? Quando é que eu sei que são uma das 2 fórmulas de baixo, que é comercial, né? Operação comercial? Pelos termos usados no enunciado. O enunciado fala em resgate. Quem é que resgata? Quem investe. Então, uma das 2 fórmulas de cima. Ou é a fórmula do montante, ou é a fórmula da prestação do R do montante.
Então, se a pessoa quer resgatar, é uma daquelas duas fórmulas de cima. Quanto ela quer resgatar? Ela quer resgatar 5 mil. Então, ela quer um montante no final do investimento. Então, aqui já está sendo dado um montante. Daqui a 18 meses, N18, sendo remunerado a taxa de 1% ao mês, meu I aqui, e pergunta qual valor deve ser investido, ou seja, quanto que eu devo investir, quanto que eu devo colocar, qual é o R, né? No início de cada mês, vejam bem o termo, início. Então, é uma antecipada. Então, não estou olhando para o conjunto de fórmulas da pós-antecipada nem da diferida, estou olhando para as fórmulas da antecipada. Diz aqui no início do período, é o termo que identifica antecipada. Da antecipada, eu sei que as duas de cima, porque está aqui. Uma pessoa quer resgatar, está sendo feito investimento. Então, as duas fórmulas de cima. É o M ou o R. O M está sendo dado, então sobra o R para calcular, né? Qual valor deve ser investido no início de cada mês. Forma do R da antecipada quando se trata de investimento. Então, R igual ao montante sobre FAC, que multiplica 1 mais I. FAC é fator de acúmulo de capital. Essa fórmula se trata de uma fórmula de investimento. Quem acumula capital é quem investe. Então, por isso usa a tabela FAC. É na tabela FAC que eu vou procurar o fator, então, correspondente à taxa 1% e o N 18. Tá? Então, substituo as coisas na fórmula. R igual ao 5.000 montante, dividido por fator FAC para a taxa 1, N18, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa convertida, né? De 1% para numeral, 0,01. O fator, como é que a gente acha na tabela? Tem que olhar e ter certeza que está olhando a tabela correta, né? Tabela FAC. Taxa 1, vou olhar lá no cabeçalho, né? Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, assim por diante. Então, achei ali 1%. E vou descer, né, aqui na linha do 1, na coluna do 1, até o N18. Então, está ali N1, 2, 3, 4, 5, até o N18. Então, façam isso no arquivo em PDF de vocês aí. No arquivo PDF, material para consulta de fórmulas, que está presente no Moodle, e também já está disponível para vocês no nosso Classroom, na aba Atividades, no tópico Material para consulta de fórmulas lá. Tá? Material complementar. Então, para a taxa 1, N18, o fator é 19,61475. De novo, fator não se arredonda, utiliza todas as casas após a vírgula. Resolve a parte de baixo da divisão, multiplica o fator pelo 1,01 e depois divide os 5.000. A prestação é R$ 252,39. Tranquilo aqui, gente? Conseguiram olhar a tabela e achar esse fator na tabela certinho para substituir e fazer a multiplicação? A Bruna colocou sim ali no chat, legal, Bruna. Importantíssimo, gente, vocês têm que estar com a tabela aberta aí e acompanhando aqui o raciocínio, achando, né, exercitando aí para achar esse fator, né, que é extremamente importante para acertar o cálculo, tá? Então, quem não está acompanhando, não está olhando a tabela, depois na hora de olhar, né, agora não achei, como é que eu faço? Né? Então, fique atento. Muita atenção nessa aula, tá? Ricardo também colocou tranquilo, a Aslan colocou tranquilo aí no chat também. Legal, gente. Muito bem. Foram já as duas primeiras fórmulas da nossa antecipada. Relembrando, então, por que a gente utilizou uma dessas duas fórmulas da antecipada, essas duas de cima, né? São 4 fórmulas, tem duas aqui em cima, a montante e R. Por que a gente utilizou essas duas fórmulas antecipadas? Primeiro, o enunciado dizia, no início do período ou com entrada. Eu sabia que era antecipada e era uma dessas 4. Como é que eu sabia que era uma dessas duas? Porque no enunciado falava em investimento, em resgatar algo, né? Então só resgata algo quem investe, né? E nesse caso utilizava a tabela FAC, porque só acumula capital, né? FAC, fator de acúmulo de capital, quem investe, então, né, é essa tabela a ser usada. Quando perguntava o montante que seria acumulado ao final do período, né, final do tempo de investimento, era o montante. Quando perguntava qual era a prestação, era o R. Usamos as duas fórmulas, né, nos dois exemplos anteriores. Vamos ver agora as fórmulas quando temos uma operação comercial, né? Trata de uma compra, uma venda, uma aquisição, um financiamento. São essas outras duas fórmulas de baixo aqui
da antecipada, tá? A fórmula do valor atual, ou R, né, do valor atual. Fórmula do valor atual, C igual a R, que multiplica FVA. Vejam, agora é outra tabela. Tabela FVA. Quando trata de uma operação comercial, compra, venda, financiamento, tabela do fator do valor atual. Não é investimento, então não é acúmulo, né? Então não é aquela primeira tabela, é essa aqui, FVA. Muita atenção para utilizar a tabela correta. Olhar a fórmula e olhar a tabela que corresponde à fórmula que está sendo aplicada, tá? Que multiplica 1 mais a taxa. Então vamos ao enunciado. Uma máquina é vendida a prazo. Atenção aqui. Leitura atenta do enunciado sempre. O que é um investimento? Não. É uma operação comercial, uma compra-venda, né? Uma máquina é vendida a prazo. Então, se trata aqui de uma operação comercial. Ninguém está investindo no valor, ninguém vai resgatar nada aqui. Então, não é aquelas duas fórmulas de cima de investimentos, é das duas fórmulas de baixo de operações comerciais. Ou é o C ou o R da prestação dessa compra, né? Então, uma máquina vendida a prazo em 6 prestações mensais. N é 6. E aqui ficou fácil porque no enunciado fala 6 prestações mensais antecipadas. Então, é o conjunto das fórmulas da antecipada. É aquelas 4 fórmulas ali que eu estou olhando. Prestações mensais de R$ 100 cada. Juros de 1,5% ao mês. E a pergunta é, qual o preço à vista ou o valor atual? É o C, né? O C é o valor à vista, tá? Da máquina. Então, a aplicação da fórmula do valor à vista, C, para uma operação comercial. De uma antecipada, está dito aqui no enunciado. Então, C igual a R, que multiplica o fator da tabela, FVA, vezes 1 mais a taxa. Agora, muita atenção, né? Olhando para a tabela FVA. Muda totalmente os fatores. Muita atenção em relação a isso, para olhar para a tabela certa. Substitui na fórmula o R, está dado no enunciado, o R ali é R$ 100, que multiplica o fator da tabela para a taxa 1,5, né, em um N6, que multiplica, abre parênteses, 1 mais, transforma a taxa para numeral, né, 1% fica 0,01, 1,5%, né, fica 1,015, somado fica 1,015. Muito bem, temos que achar o fator. Taxa 1,5, N6. Então, vou lá no cabeçalho, taxa, meio, 1,5. É a terceira taxa. Eu vou descendo até o N6. N1, N2, N3, N5, N6. Achei ali, né, taxa 1,5, N6. Esse fator que eu trago para a minha fórmula, 5,69715. Tá? De novo, abra um arquivo em PDF de vocês, material de fórmulas. Lá no final, depois das fórmulas, está lá as tabelas. Encontre a tabela FVA, achem a taxa 1,5, vão até o N6, e vocês vão achar o fator que corresponde a esse cálculo. Então, 100 vezes o fator vezes 1,015, nós vamos achar, então, o valor atual de R$ 578,26. Dúvidas aqui, gente? Alguém não achou esse fator aqui? Alguém não compreendeu esse cálculo? Tranquilo? A Laura colocou tudo certo. A Maria também. Raquel Vitória, tranquilo. Lara também tudo certo. Bruna, tudo certo. Ricardo, tudo certo. Aslan também tudo certo. Legal, gente. A matemática é simples aqui, né? A gente está falando multiplicação e soma, né? Então, em termos de matemática, é muito tranquilo. O importante aqui, gente, é a gente saber fazer as interpretações, né? Saber ler o enunciado, identificar do que se trata para poder aplicar a fórmula certa, tá? Então, isso é muito, muito importante. Então, vamos aqui a um outro exemplo. Nesse caso aqui, esse indivíduo, né, ele vendeu um equipamento, tá?
Então, é uma operação comercial. De novo, não são aquelas duas formas de cima do investimento, são das duas formas de baixo da operação de compra e venda, né? Então, vendeu o equipamento, 3 prestações mensais, N3, é antecipada, né? Então, a gente já sabe que são aquelas 4 fórmulas ali. Prestação de R$ 525 cada, juros 1,5% ao mês. Pergunta qual o preço à vista, né? Então, qual é o C? O C é o preço à vista, né? O C é o valor atual. Então, substitui na fórmula, né? 525, o fator para taxa 1,5 N3, aí tem que olhar na tabela, né? Para achar o fator, que multiplica 1 mais 0,015. Tá? Então, o fator é 2,91220. Então, olha na tabela FVA aí, ó. Taxa 1,5 N3. É esse o fator que vocês acham ali, tá? Multiplica, então, o R pelo fator pelo 1 mais a taxa, vai dar um valor atual, o valor do equipamento, né? 1.551,84 centavos. Tá? Um exemplo extra aí, né? Da aplicação. Então, vai depender sempre da taxa e do N. Tá? Cada exercício vai dar a sua taxa e o seu N, né? Em cada exercício, a gente vai ter que olhar para a tabela, então, e achar o fator correspondente. Bom, cálculo da prestação do valor atual. Nós vimos a fórmula do C, né, do valor atual, agora é a prestação do valor atual, ou seja, é uma operação comercial e eu vou calcular o valor da prestação, né, daquela compra, venda que está sendo feita. Então, é o valor atual C sobre o fator da tabela FVA, que multiplica 1 mais a taxa. Exemplo, temos aqui um produto, ele custa R$1.000, atenção, não é um investimento, não está sendo investido R$1.000, está sendo feito uma compra de um produto, uma operação comercial. Então, das 4 fórmulas, é das 2 de baixo, operações comerciais. À vista, está sendo comercializado em 12 pagamentos, N12, com a taxa de 4% ao mês, qual o valor da prestação? Muito bem. Vamos aplicar na fórmula. R igual a 1.000, valor atual C, que divide o fator da tabela FVA para taxa de 4%, está dado anunciado ali taxa 4, N12, está dado ali o 12, né? Que multiplica 1 mais a taxa. De novo, taxa tem que converter, né? De percentual para numeral. Então, 4% é 4 por 100, né? É 0,04. Somado fica 1,04. Temos que olhar para a tabela FVA. Né? Então, abram a tabela FVA de vocês, já deve estar aberta, né? E olhem lá a taxa 4. Então, lá no cabeçalho, é meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4%. Então, acharam aí no arquivo PDF de vocês o 4%. E vão descer até o N12. Então, vai lá, N1, 2, 3, até o N12. Quando chegou lá no N12 para a taxa 4, vocês vão achar esse fator aqui, 9,38507. Tá? Então, faz toda a diferença, né? Está olhando para a tabela certa, FVA, e achar, né, para a taxa e N correto, o fator. Tá? Se a gente trocar a taxa, trocar o N, ou olhar para a tabela errada, o fator que a gente vai colocar vai ser outro, né? A gente vai achar o valor errado. Então, muita atenção para isso, tá? Multiplica, então, o fator pelo 1,04 e depois divide os R$1.000, acha, então, a prestação de R$ 102,45. Então, aqui é a aplicação da fórmula da prestação quando nós temos uma operação comercial, tá? Então, retomando aquilo que a gente falou no início, são 3 tipos de rendas financeiras: antecipada, pós-antecipada e diferida. Cada uma delas tem seu conjunto de fórmulas. Nós acabamos de ver o conjunto de 4 fórmulas da antecipada, né? É antecipada sempre que tiver entrada no início do período, né, no início de cada mês, ou vai aparecer os 2 termos, ou um dos 2, né? A gente tem fórmula do montante, a gente tem fórmula do valor atual, a gente tem fórmula do R, né? Então, R aparece 2 vezes, porque a gente tem o R do investimento e o R da operação comercial. Tá? Quando for uma pós-antecipada, a gente também vai ter um conjunto de 4 fórmulas. Mas como é que a gente vai saber quando usa
as 4 fórmulas da pós-antecipada, que são diferentes da antecipada. Quando falar no enunciado sem entrada, ao final do período. E também vai ter 4 fórmulas do mesmo jeito, para situações de investimento e situações de operações comerciais. Tá? Então, pós-antecipadas agora. Muita atenção aos termos. Agora, vai aparecer ou sem entrada, ou ao final do período. Tá? Aí a gente vê que se trata de uma pós-antecipada, e aí são as outras 4 fórmulas, né? Somente da pós-antecipada. Tá? Então tá aqui, gente, as 4 fórmulas da pós-antecipada. Notem que tem uma diferença já de cara, né? Só olhando as 4 fórmulas aqui, sem maiores explicações, nós vamos ver que a pós-antecipada não tem aquela parte da fórmula do 1 mais i. Então já tem uma diferença bem clara aqui. Todas as fórmulas da antecipada, na fórmula tem 1 mais i. Na pós-antecipada, não tem 1 mais i em nenhuma delas. Já é uma diferença bem clara, né? Bom, como é que eu sei que vai ser uma dessas 4 fórmulas aqui para aplicar? Quando no enunciado falar ao final do período. Ou então, inclusive, sem entrada. Aí eu sei que são um conjunto de 4 fórmulas da pós-antecipada, é uma dessas 4 aqui. Quando é que eu sei que é dessas 2 fórmulas de cima? Quando falar em investimento, aplicação, resgate vai ser feito. Porque essas 2 fórmulas de cima são para situações de investimentos e aplicações. Na fórmula tem lá o fator da tabela de acúmulo de capital, né? E só acumula capital que investe. Essas 2 fórmulas de cima serão quando tiver aplicações, investimentos, resgates a serem feitos em função de um determinado investimento. Quando é que eu sei que são das 2 fórmulas de baixo aqui? O C, valor atual, o R do valor atual. Quando for uma operação comercial, compra, venda, aquisição, financiamento, aí são essas 2 fórmulas de baixo, porque elas utilizam a tabela FVA, fator do valor atual. Certo? Então, temos que ter atenção especial à leitura do nosso enunciado também para identificar se são essas fórmulas da pós-antecipada e se são fórmulas de investimento ou de operações comerciais, né? Muita atenção. Então, primeira fórmula da pós-antecipada, montante igual a prestação que multiplica o fator da tabela FAC. Então, eu vou calcular aqui um montante em função de um investimento, né? Porque está sendo acumulado um capital. Usa a tabela FAC, fator de acúmulo de capital. Muito bem. Veja um enunciado. Primeira coisa, uma pessoa aplica investimento. Já comecei definindo aqui, né? Que fórmulas que eu vou utilizar. Não sei nem ainda se é uma antecipada ou pós-antecipada, né? Mas se é investimento, se for antecipada, é as 2 de cima. Se for pós-antecipada, também é das 2 de cima. Né? Só tem que definir agora se é antecipada ou pós, né? Então, continua a leitura. Uma pessoa aplica fórmulas de investimento. R$500, sempre ao final de cada mês. Bom, então são as 2 fórmulas de cima da pós-antecipada, porque é ao final do mês. Durante 18 meses, N18, remunera uma taxa de 3% ao mês. Quanto terá ao final do período? Ou seja, vai acumular um capital, vai ter um montante no final. Então, é a fórmula do montante, de uma pós-antecipada, porque é o final do período, de um investimento, porque é uma aplicação. Tá? Então, está aqui a fórmula do montante da pós-antecipada quando se trata de investimento, né? Fator tabela FAC, acúmulo de capital. Montante igual a prestação R$500. 500 que multiplica o fator da tabela para taxa 3 e N18. Então, vou olhar para a tabela FAC, atenção, trata de investimento, olha a tabela FAC, fator de acúmulo de capital. Eu vou olhar as taxas, então, meio, 1,5, 2, 2,5, 3. Achei lá a taxa 3. O N é 18, então vou ter que ir descendo aqui na tabela, né, N1, N2 até N18 para achar o fator, tá? Fator para taxa 3 N18 na tabela FAC é 23,41444. Multiplica os 2 fatores, né? E achamos
um montante de R$ 11.707,22. A técnica, né, a gente está entendendo, então, né? Primeira coisa, uma leitura muito atenta do enunciado, identificar se é uma antecipada, uma pós-antecipada, identificar se é investimento, se é uma operação comercial, e aí, a partir disso, aplicar a fórmula correta, né, daquele conjunto de fórmulas que a gente selecionou a partir da leitura do enunciado. Olhando, cuidado especial para a tabela correta. A tabela tem que corresponder à fórmula que a gente está utilizando, e a fórmula tem que corresponder ao que está dito no enunciado. Tá? Obedecendo, né, essas regrinhas básicas, né, a gente vai achar o valor correto no nosso cálculo. Tá? Muito bem. Nós vimos a fórmula do montante, agora a fórmula da prestação da pós-antecipada quando há um investimento. R, prestação, igual ao montante, sobre FAC, fator de acúmulo de capital. Então, qual é o valor que eu deposito, né, mês a mês, para atingir determinado montante, sendo que nós temos um acúmulo capital previsto frente a uma determinada taxa, um determinado período N. Então, leitura atenta do enunciado novamente. Qual o valor da prestação mensal? Então, eu quero saber o R. O valor da prestação, né? Quem é a prestação? É o R. De uma pós-antecipada. Ficou fácil agora. Esqueço a antecipada e olho para as fórmulas da pós-antecipada. Qual a prestação R da pós-antecipada? Eu devo aplicar em um fundo. Opa! Então, qual é? É o R do investimento, né? É uma aplicação. Então, tem 4 fórmulas na pós-antecipada. As duas de cima para investimento, as duas de baixo para operação comercial. O enunciado está falando em aplicação, investimento. Então, é o R das duas de cima, né? Em um fundo de investimento que oferece taxa de 5% ao mês durante 1 ano e meio, é o meu N, né? Do tempo, 1 ano e meio, para se obter um montante de 75 mil. Então, eu tenho um montante, eu tenho a taxa, eu tenho o N, e quero saber a prestação R. Tá? R igual ao montante, 75 mil, dividido pelo fator FAC, para a taxa 5% e N 18. Então, vamos olhar para a tabela FAC, procuramos a taxa 5%, está ali no cabeçalho, né? Meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5%. Achei o 5% e vou descendo, então, na minha tabela até o N18. Quando vocês chegarem lá no N18, vocês vão achar esse fator, 28,13238. Divide o montante pelo fator e a prestação vai ser de 2.665,97. Ou seja, é um investimento que todos os meses, né, o indivíduo deposita 2.665,97 para, com essa taxa, durante 18 meses, achar, né, ou chegar nesse montante de 75 mil. Tá? Importante aqui, gente, que esse N18, né, 18 meses, a gente teve que converter, né, porque está aqui, durante 1 ano e meio. 1 ano tem 12 meses, meio ano tem 6, são 18 meses, né? Então, esse N18 foi dado aqui no enunciado, a gente teve que fazer esse elemento. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. A Bruna colocou tranquilo no chat, Laura também, Maria Luísa, o Lucas também colocou tranquilo. Tá? A gente segue a mesma lógica, né? Leitura atenta do enunciado, descubro se é um antecipado ou é uma pós-antecipada. Depois descubro se é um investimento ou operação comercial, para identificar a fórmula. Identificada a fórmula correta, eu vou olhar para a tabela, né, correspondente da fórmula, no caso FAC aqui, para achar o fator correto, de acordo com a taxa e o período, e resolver a matemática. Né? Então, esse é o passo a passo. Então, relembrando, pós-antecipada, falou ao final do período, falou sem entrada.
um dos termos, ou os dois juntos, é uma pós-antecipada. Sendo pós-antecipada, são, né, essas 4 fórmulas aqui. Falou em investimento, aplicação, resgate, é uma das 2 fórmulas de cima, ou montante ou R, né, de um investimento. E aí utiliza a tabela FAC. Falou em operação comercial, é as 2 fórmulas de baixo. É o valor atual ou R do valor atual. E as fórmulas utilizam a tabela FVA para operações comerciais. Compra, venda, aquisição, financiamento. Tá? Então são essas 2 fórmulas que a gente vai ver agora, né, da pós-antecipada com aplicações práticas. Então, a primeira delas é a fórmula do valor atual, né? C igual a prestação R, que multiplica o fator da tabela FVA. De novo, né, tabela FVA para uma determinada taxa e um determinado N, né, período. FVA porque se trata de uma operação comercial, compra, venda, ou um financiamento, ou um empréstimo, enfim. Tá? Temos aqui o enunciado. Um financiamento. Paro aqui já. São 4 fórmulas. As 2 de cima, investimento. As 2 de baixo, operações comerciais, empréstimos e financiamentos. Então tá aqui, né? É das 2 fórmulas de baixo, porque tá no enunciado, tá dito, né? Um financiamento é pago em 20 prestações mensais. N20. Sem entrada. Quando é sem entrada, é uma pós-antecipada. Então, é do conjunto das 4 fórmulas da pós-antecipada, porque é sem entrada, das 2 de baixo, porque é um financiamento. Então, não é com entrada. Se fosse com entrada, era aquelas 4 fórmulas da antecipada, né? Então, atenção no enunciado, para escolher o conjunto de fórmulas correto. Aqui, sem entrada, pós-antecipada. No valor de 5 mil cada uma. Tá? Então, são 20 prestações, 20 R's, né, de 5 mil. Taxa 4% ao mês. Calcule o valor financiado, o valor atual. O valor atual é o C. Tá? Então, pós-antecipada, porque é sem entrada. É das 2 formas de baixo, porque é uma operação comercial, é um financiamento. E das 2 formas de baixo, é a fórmula do C, está dado no enunciado aqui. Calcule o valor atual, o C, o valor financiado. Tá? Então, C igual a R, que multiplica o fator da tabela FVA para situações de comercial. Né? 5 mil, prestação, vezes fator da tabela para taxa 4, N20. Então, acha lá na tabela, lá no cabeçalho, a taxa 4, desce até o N20 para achar esse fator, 13,59033. De novo, repito, né? Falei isso no início, né, para deixar bem claro, fator nunca se arredonda, então fator usa todas as casas após a vírgula. Tá? 5 mil vezes o fator completo vai dar um valor atual de 67.951,65 centavos. Então essa é a nossa fórmula da aplicação do valor atual. Tá? Agora, gente, a fórmula do R da pós-antecipada em situações comerciais. R igual ao valor atual C sobre o fator da tabela FVA para uma determinada taxa e um determinado período N. Lembrando, FVA utiliza sempre em operações comerciais. Compra, venda, empréstimos, financiamentos, enfim. Enunciado. Pergunta. O valor à vista de um determinado produto é de 1.000. Então, aqui já está dando C, né? C, o valor à vista, 1.000. Em 12 parcelas mensais, N12, sem entrada. Sem entrada é uma pós-antecipada. Então, aqui, são 4 conjuntos de fórmulas da pós-antecipada. Né? Sabemos disso porque diz sem entrada. Das 4 fórmulas, as 2 de cima é investimento, as 2 de baixo é comercial. E aqui se trata de um produto. O produto está sendo comercializado, então das 2 fórmulas de baixo, né? Da pós-antecipada, porque é uma operação comercial. Com taxa de 4% ao mês, das 2 fórmulas de baixo, eu quero calcular, né, a prestação, o R. Calcule a prestação R do valor à vista. Tá?
Então, R igual ao valor atual 1.000, dividido pelo fator da tabela FVA, é uma operação comercial, uma compra de um produto, taxa 4N12. Então, procura na tabela FVA, taxa 4N12, desce até o N12 e vai achar lá o seu fator. Para a taxa 4N12, o fator é 9,38507. Tá? Divide, então, o fator, divide, então, o valor atual 1.000 pelo fator encontrado. De novo, o fator nunca se arredonda, né? Usa todos os elementos do fator. E a prestação vai ser 106,55. Tá? Mesma lógica, né, gente? Primeiro passo, tem que ler com muita atenção o enunciado, identificando os termos, né, que estão nesse enunciado. Para definir, né, se é antecipada ou pós-antecipada. Para definir depois se é investimento ou operação comercial. E aí, achar a fórmula correta. Achando a fórmula correta, na fórmula está a tabela que vai ser usada. E aí tem que olhar para a tabela certa também, né? Não podemos confundir ou usar uma tabela pela outra, porque senão a gente vai usar o fator errado. Definida a tabela, tem que procurar a taxa e o N corretos para achar o fator certinho, né? Ao usar na fórmula. Tá? Então, esse mesmo passo a passo, né? Para qualquer tipo de cálculo aí das nossas rendas financeiras. Para a gente conseguir definir, né? A fórmula, conseguir definir se é antecipada, se é pós-antecipada. Tá? Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. E depois do intervalo, muito importante, exercícios. Nesses exercícios, vocês vão, claro, encontrar, né, a dificuldade prática. Então, agora a gente vai ler os enunciados, os exercícios e vai identificar a fórmula, né, fazer o cálculo para tentar achar os valores, né? E é muito importante, né, participar desse segundo momento da aula, fazendo os exercícios e fazendo as suas dúvidas e as suas perguntas, caso, né, surjam dúvidas e perguntas durante a realização desses exercícios, que vão ser focados em, vejam bem, né, acabamos de ver, renda financeira antecipada e pós-antecipada. Então, vai ser fórmulas, né, dessas duas rendas. Certo, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta antes do intervalo? Muito bem, gente. Então, vamos ao nosso intervalo. Eu só fecho a câmera e o microfone, né? Não precisam desconectar, o melhor é que não desconectem, né? Porque na volta eu já vou estar com a chamada aberta. E aí, se vocês estiverem desconectados, talvez passe o nome de vocês na chamada, o que gera sempre, né, uma perda de tempo ali em relação a isso. Então, procurem ficar conectados, se possível, né? Tá? Até daqui a pouquinho, gente. Intervalinho aí para a gente tomar um café, esquentar um pouco, né? Já já voltamos.